Olá, querido estudante, tudo bem por aí? Eu sou a professora Ana Paula. Agora, neste momento, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre leitura, escrita, interpretação, inferências dentro de um texto. Você gosta de língua portuguesa? Não? Acredito! Mas vai passar a gostar, porque aqui nas nossas aulas, elas são bem explicadinhas, né? Bem detalhadas. E você tem aí a oportunidade de pausar esse vídeo, de fazer anotações, né? De trabalhar mais em um ponto que você não está muito bem, certo? Sem mais conversas, vamos lá ao nosso tema da aula de hoje. Buscando o significado das palavras. Nós vamos trabalhar ainda com o nosso dicionário. Na aula anterior, né, se você conseguir visualizar nossa playlist aí, você vai ver que a gente conversou sobre o dicionário, certo? Nós vamos também fazer algumas inferências. E para nossa aula de hoje, nós temos o seguinte desafio. Como entender um experimento se não sabemos o significado das palavras? A gente falou e está relatando o experimento no decorrer desse bimestre todo, tá bom? Onde podemos buscar o significado e a forma correta de escrever uma palavra difícil? Nós temos aí um auxílio, né? Nosso dicionário. Você consegue usar o dicionário para entender, explicar melhor um texto científico? Vamos à leitura do texto, então? É o seguinte, vocês me acompanham aí e eu vou passando com o mouse. Gota de piche. O experimento da gota de piche, realizado na Universidade de Kennesaw. Eu não sei falar muito bem inglês, você sabe? Mais ou menos aqui, é esse nome aqui. Mostra que, embora o piche pareça sólido, à primeira vista, ele é um fluido de altíssima viscosidade. Opa, eu tenho um livrinho aqui, né? O que seria altíssima viscosidade? Você sabe o que é viscosidade? Vamos ver o que é? Viscosidade, característica ou estado daquilo que é viscoso, viscidez, que é pegajoso, que é grudento, que é grosso, como se fosse um mingau. Foi o que eu entendi aqui. Você entendeu também? Ah, tá. Então tá falando aqui que o piche é como algo que prega, pegajoso, grosso, né? A experiência começou em 1927 e consiste em observar gotas de piche caindo lentamente ao longo de vários anos, demonstrando sua fluidez. Não sei o que é fluidez. E tem aqui, ó, um dicionáriozinho. Vamos ver o que seria fluidez. Fluidez, propriedade ou particularidade de que flui, espontaneidade ou naturalidade. Fluência é como se fosse, pessoal, um rio seguindo, fluido, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma interferência, né? Fluido, leve. Bom, vários anos demonstrando sua fluidez. Será que o piche é fluido, é leve, né? Corre sem nenhuma intercorrência? O piche forma gotas que levam anos. Será que palavra é essa? Gotas levam piche? Vamos ver o que é. A palavra piche. Tem muita gente que não sabe o que é piche. Piche é uma substância de coloração negra, excessivamente grudenta. Olha só que combinou com aquela palavra que a gente não sabia anteriormente. De textura resinosa e gomosa, obtida a partir da destilação do alcatrão e da terebintina. Nossa, que nome difícil, vamos ter que arrumar um outro dicionáriozinho aqui para essa palavra. Bom, então, o piche
é aquele que a gente faz asfalto, né? Pelo que eu entendi lá no dicionário, certo? Aquele que a gente faz o asfalto, que a gente utiliza para diversos outros subprodutos. Então, o piche forma gotas que levam anos para se desprenderem, revelando como algumas substâncias se comportam de maneira diferente do que imaginamos. Eu busquei esse pequeno texto lá na Wikipédia, né? Achei ele muito interessante para a gente trabalhar a nossa aula de hoje. Bom, vamos fazer então a interpretação desse texto? Vamos fazer juntos? Né? Qual seria o título daquele texto? Olha, gota de piche. Foi um experimento, que é o tema que a gente está trabalhando nesse bimestre, certo? Relato de experimento. Então, alguém escreveu sobre gotas de piche, relatou, né, fez um documento, fez um experimento, e aquilo lá é uma parte do relato dessa pessoa. Primeira pergunta, por que esse pedaço de piche cai tão devagar? Você sabe? Não! Pense um pouquinho. Por que ele cai tão devagar? A gente viu em alguns significados dessas palavras. Por que ele cai tão devagar, né? Porque ele é muito viscoso, ele é grudento, até que ele se desprende, né, das suas partículas, demora um tempinho. E você vai ver aí nesse relato que ele demorou anos para pingar. Então, cada ano se fez ali uma colheita de dados, né? Anotaram esse tempo. Bom, então, porque ele é viscoso, porque ele é grudento, as partículas assim, ó, são muito apegadas umas às outras. O que isso nos conta sobre ele? Você sabe? É uma outra pergunta que a gente pode fazer a inferência aí. Que, na verdade, a gente pensa que o piche é sólido, né? Mas ele não é sólido. Esse experimento provou que ele não é sólido. Então, o que a gente pode compreender algo mais? Que a gente, ao fazer um experimento, pode comprovar algo que visualmente a gente acha que é. A gente tem a sensibilidade ali, o sentido que seja, né? Porque a gente vê e parece ser sólido, mas que, na verdade, ele não é sólido. Então, contou uma novidade sobre o piche, né? Qual é a ideia principal desse texto? Você sabe dizer qual é a ideia principal? Provar que o piche não é sólido. Olha que interessante. Achavam que o piche era sólido. Mas aí, nesse experimento, ele relatou. Olha só como ele fez. Ele provou que não era sólido. Isso aqui ficou nesse experimento sobre anos, né? O olhar sobre tempos para se chegar a essa conclusão, que nós já trabalhamos também partes, né, de um relato de experimento. O texto não diz mais o que podemos deduzir sobre por que demorou tanto para cair a gota. Que eu acho que até já respondi no nosso primeiro questionamento. As partículas atraem muito umas às outras. Quando atraem muito as outras, elas ficam aglomeradas. E até que isso se desprende, por ser muito viscoso, demora um pouquinho, né? Isso não foi relatado, né? Mas a gente percebeu que houve uma demora aqui para que a gota chegasse ali até embaixo, até o copinho que está ali segurando. Isso estava no texto? Não. Né? A gente faz aí a inferência, a gente imagina pelos dados que nos deu. Bom, para que serve contar esse experimento? Bom, ele foi lá, fez o experimento. Para que ele contou esse tipo de experimento? Porque antes, né, se acreditava em uma coisa. E ele deve ter percebido no seu dia a dia que aquilo que era dito como verdade poderia não ser verdade. Então, ele fez o experimento, contou a experiência, provou a experiência, que aí, na verdade, não era o que se pensava. Então, os experimentos, eles servem para comprovar algo ou para refutar algo, para dizer o contrário daquilo que dizia antes.
Por isso que, assim, é muito importante a comunidade científica, porque um conceito que valia para tempos atrás, hoje às vezes não vale mais. Né? Então, o experimento serve principalmente para isso, e os relatos para comprovar aquele experimento. Quem pode ter escrito isso? Você acha que eu poderia ter escrito? Você? Se você for um cientista, se eu for um cientista, com certeza nós poderíamos escrever isso. Você pode comprovar isso lá na referência que eu deixei. Tem um nome de quem escreveu, quem fez a experiência, quem continuou essa experiência, tá bom? Então, todos os cientistas podem relatar isso. E onde eles relatam? Em revistas científicas, em jornais científicos, né? Em jornais bem conceituados, nas universidades, né? Então, na comunidade acadêmica, na comunidade científica, certo? Então, a gente encontra esses tipos de textos, né, geralmente nesses lugares, o qual eu falei para vocês. Ok, então? Bom, vamos para o nosso quiz, para a gente comprovar se a gente aprendeu realmente. Analise essa pergunta na tela. Como o experimento da gota de piche demonstra a fluidez de materiais altamente viscosos? Fluidez é quando vai ter um certo movimento, né? No caso aqui, a caída da gota no copo embaixo. Como que isso vai comprovar, né? Como o experimento da gota de piche demonstra a fluidez? Haja visto que antes não se tinha fluidez de materiais altamente viscosos. Letra A. O piche evapora rapidamente. Então, o que comprovou que ele pinga? Foi a letra A? Gotas de piche caem a cada semana? Gotas de piche caem lentamente por anos? Ou o piche endurece rapidamente? O que vocês acham? É só enviar aqui as respostas lá para uma tabela. Você só clicar na resposta correta. Eu acho que é essa, né? Porque as outras nem falou se é semana, se é rapidamente, né? A gente viu que era lentamente por anos, certo? Aqui não vai aparecer a resposta, mas se eu enviar, vai dar a resposta certa, tá bom? Você envia aí também. E não olhe antes de responder a minha resposta, certo? Bom, é a letra C. Ok? Bom, quando a gente faz um relato de experimento, geralmente, quem vai escrever tem uma metodologia. E aqui eu vou mostrar para vocês um passo a passo desse experimento, em formato de fluxograma. Você sabe o que é um fluxograma? Parece com os nossos mapas mentais que a gente faz quando vai preparar para as provas aqui. Eu sempre deixo no final um mapa mental, certo? Então, os fluxogramas vão mostrar o caminho percorrido por esse cientista. Foca na tela, por favor, e acompanhe esse caminho. Então, teve o início. Qual seria o início? O piche aquecido, colocado em um funil lacrado pelo professor Thomas. Olha só quem escreveu, em 1927. O segundo passo foi o quê? A abertura do lacre em 1930. O piche começa lentamente a fluir. Depois, o terceiro passo foi primeiras gotas, 1938 e 1970. Olha quanto tempo demorou para cair a primeira gota. A cada 7 a 9 anos, uma gota se desprende. Quanto tempo, hein? O quarto passo dessa metodologia, controle da temperatura, foi em 1988. Instalação de ar-condicionado para regular a viscosidade. Porque se aumentasse a temperatura, com certeza esse líquido ia escoar mais rapidamente. E a quinta, oitava e nona gota, em 2000 e 2014. Gotas observadas em público e por webcam. Experimento ganha fama mundial. Olha só, aqui é onde foi introduzida, né, a tecnologia dentro da ciência, que fez com que todo mundo conhecesse, então, o experimento. E o sexto e último passo, reconhecimento registrado no Guinness Books, né? Como experimento de maior duração, continua, recebeu até o prêmio Nobel, né? Aquele prêmio da ciência.
E por fim, então este foi o último relato, né? Eu vou voltar aqui para vocês só verem como que é uma estrutura de um fluxograma que indica, então, os registros dos acontecimentos aí, no caso, ano a ano, certo? O que aconteceu? Bom, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje, então? Nós vimos um texto informativo, né, científico, que explicou algo que antes era de uma forma e que ele provou que era de outra. As tecnologias vão evoluindo, né, e essas respostas vão ficando cada vez mais precisas. Nós fizemos inferência dentro do texto, algo que não estava escrito, mas que os dados ali nos levou a pensar algo. Nós vimos também um passo a passo em formato de fluxograma, né? São esquemas, são desenhos que dá para a gente colocar um passo a passo dentro desses esquemas. Eu fico por aqui, então. Até a nossa próxima aula. Tchau!